Muito bem, pessoas. Eu falei para vocês que eu iria fazer um videozinho aqui mostrando como é que faz aquela planilha que nós fizemos nas últimas aulas, né? Vamos fazer ela aqui para vocês verem um passo a passo, para vocês lembrarem de alguns conceitos aí que são bem interessantes. Nós vamos usar as fórmulas mais comuns, né? Não vamos usar muita coisa rebuscada. E aí, acompanha aí pelo vídeo para ver como é que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, primeiro eu vou criar aqui uma planilha. Muito bem. E aí, agora nós vamos criar uma tabela, né, de notas e vamos colocar ali qual que era, se a pessoa está aprovada, se está reprovada, se foi reprovada, por que ela foi reprovada, e vamos utilizar aí algumas funções. A gente vai usar, eu vou pôr as funções aqui do lado para a gente ir acompanhando. Nós vamos usar a função soma, função média, essas coisas vocês já compreenderam, tem vídeo aí no nosso Classroom, não vou perder tempo com isso. Eu vou mostrar aqui, ó, alguns usos da função C, vou colocar em maiúsculo, função C, a função ifs, a função e, a função ou. Deixa eu ver qual mais função que a gente vai usar aqui. A função se erro, né, que eu mostrei para vocês em aula. A função para achar maior, menor valor dentro de um intervalo, né, então a gente vai usar a função máximo, a função mínimo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para facilitar a visualização de quem estiver acompanhando pelo celular. Nós vamos usar também a função para poder achar, por exemplo, qual é o nome da pessoa que tirou a nota máxima. A gente vai usar duas funções, que é a corresp e a função índice. Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa tabelinha. Primeiro eu vou colocar o nome, né, a nota, a frequência, e aí perguntar se a pessoa foi aprovada ou não, né? E aqui nós vamos saber se ela foi aprovada ou não. E por que foi reprovada. Se foi reprovada, né? Muito bem. Eu tinha mostrado para vocês como fazer o teste para saber se foi aprovado ou não usando a função e. E também mostrei como seria usando a função ou. O resultado tem que ser o mesmo. Então eu vou criar mais uma coluna aqui, ó. Inserir coluna à esquerda. E vou mesclar essas duas células, porque aí eu vou trabalhar com a ideia. Deixa eu centralizar. Não, vou centralizar só esse aqui. A gente vai trabalhar com a ideia de usar o E aqui do lado, usar o O aqui do outro lado e ver como é que vai ser, né? Então vamos criar uns nomes aqui fictícios. Muito bem. Nós temos aqui 6 estudantes, né? Vamos colocar notas fictícias aqui também, qualquer valor, só para a gente poder trabalhar. Aí as notas a gente vai colocar, vamos centralizar esses dois valores aqui, né? Tanto de nota quanto de frequência. As notas nós vamos querer com pelo menos uma casa decimal, então vamos clicar aqui. E a frequência, como eu falei para vocês, a frequência é em percentual. Então se ela é em percentual, eu não posso colocar 50, por exemplo, porque se eu colocar aqui 50 e eu escolher aqui percentual, ela vira 5.000, né? Porque o percentual trabalha de 0 a 1. Então eu vou escrever 0,5. Aqui vai ficar 0,5 mesmo, porque já tinha um percentual ali. Então eu tenho que colocar 0,5 e depois escolher que é percentual, né? Então eu vou colocar aqui a galera. 0,8, 1, 0,96, 0,74, 0,81. Tá bom. E vamos colocar como percentual isso aqui tudo. Agora vamos dizer se foi aprovado ou não, né? Para ser aprovado ou ser reprovado, o que eu tenho que fazer? A pergunta é, o que é necessário para ser aprovado? Para ser aprovado, a nota e a frequência tem que estar acima, né, da nota de corte e da frequência de corte. E para ser reprovado, eu preciso, né, que a pessoa tenha a nota abaixo da nota de corte ou a frequência abaixo da nota de corte. Então perceba esse e, esse ou, faz toda a diferença. Para ser aprovado, nota acima de nota de corte e frequência acima ou igual à frequência de corte. Para ser reprovado, nota abaixo da nota de corte ou frequência abaixo da frequência de corte. Então vamos definir aqui qual é a nota de corte, né? E qual é a frequência de corte, para a gente poder comparar. A nota de corte vai ser
60 pontos e a frequência de corte 0,75. Vamos aumentar aqui uma casinha e vamos colocar aqui no percentual. Muito bem, esse percentual também eu quero só com uma casa decimal. Tá, vamos formatar aqui a nossa tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu quero tirar essa linha de grade aqui, ó. Deixa tudo branco. Fica mais bonitinho de ver, né? Aqui estão as fórmulas que nós vamos usar. Vou até mudar aqui a fonte, né? Vamos lá, aqui eu quero todo mundo negrito. Deixa eu colocar aqui linhas de grade. Aqui também eu vou pôr linhas de grade. Aqui ficou sobrando, né? Porque essa aqui passa da célula e aí ela some com a linha de grade. A linha de grade está aqui, se eu apagar você vai ver, né? Mas aí o texto passa por cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar isso aqui. Não é muito legal ficar mesclando célula não, tá? Mas vamos fazer aqui. A gente tem que mesclar células com cuidado, sabendo o que está fazendo, porque às vezes pode dar um problema. E aqui, ó, tá menor. Então a gente vai vir aqui entre o I e o J e aumentar aí. Muito bem, eu quero saber se foi aprovado ou reprovado. Então, eu tenho que saber o seguinte. Se, olha a função se, acontecer isso menor que 60 e isso menor do que 75, ele vai ser reprovado. Então, eu vou ter que usar a função e. Se acontecer essas duas coisas, ó, 25 menor... para ser aprovado, desculpa, tem que acontecer isso aqui, ó. Tem que ser maior ou igual à nota de corte. Ponto e vírgula para separar os argumentos, né, da função e. A frequência aqui tem que ser maior ou igual à frequência de corte. Muito bem. Caso isso aconteça, tá lá, já coloquei a expressão lógica, ponto e vírgula. O que eu vou fazer se isso aqui for verdadeiro? Eu já vi que é falso porque ele já me deu uma resposta aqui, ó, do e. O que eu vou fazer se for verdadeiro? Eu vou dizer, né, já que as duas acontecem é maior do que a nota de corte, eu vou dizer que está aprovado. Se não, está reprovado. Muito bem, tá aí os três argumentos da função C. Esse cara aqui está reprovado, né? Eu quero copiar isso aqui para as outras células. Eu posso só dar um Ctrl C aqui e depois dar Ctrl V nos demais, ou eu posso só vir nesse quadradinho e arrastar para baixo. Lembrando o seguinte, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, que safadeza oculta. Ele mesmo colocou travando aqui, ó, o F12, mas não travou o F11. Isso aqui foi uma função automática do Google Planilhas, tá? Eu vou desfazer esse automatismo aqui. Eu só quero arrastar para cá e vou tirar essa sugestão aqui. Vocês vão entender por quê, porque eu já expliquei isso na aula, né? Sobre referência absoluta e referência relativa. Mas vamos entender um negócio aqui antes, tá? Esse cara aqui, ele está aprovado nessas condições, né? Se eu quiser olhar aqui embaixo, eu preciso continuar comparando com 60 e com 75. Então aqui, ó, tem que continuar sendo F11 e aqui tem que continuar sendo F12, né? Então para isso acontecer, eu preciso travar a linha aqui, ó, de F11 e F12 e só depois é fazer esse arraste, né? Agora tá tudo certo, se eu abrir aqui, ó, tá todo mundo comparando com o cara certo. Essa célula eu estou usando referência relativa porque ela vai descendo junto. Essa aqui não, eu quero que fique travada a linha ali. Uma coisa importante, tá? O pessoal tem confundido nas aulas a ideia de você clicar aqui quando vira uma cruzinha, né? E eu arrasto, eu estou colando, né? Copiando e colando. Enquanto que se eu pegar aqui no meio, qualquer lugar, eu estou com essa seta, eu estou selecionando, tá? Então eu posso selecionar aqui e fazer um monte de coisa, pintar, por exemplo, né? Não é o que eu quero fazer. Outra coisa que a galera confunde é, quando eu venho aqui e vira essa mãozinha, eu estou arrastando, ó. Eu tirei daqui e coloquei lá embaixo. Então, ó, são três coisas que a gente pode fazer. Cliquei na célula, eu posso, enquanto está essa seta, selecionar outras células, né, mantendo clicado. Eu posso, se virar a mãozinha, arrastar essa célula para algum lugar e ela vai levar a fórmula junto com ela. Ou eu posso, se eu vier nesse quadradinho, colar o conteúdo da célula, né, onde eu puxar. Claro que aqui não serviu para nada porque eu só estou mostrando o que acontece quando a gente arrasta. Então tem essas três coisas que a gente pode fazer. Muito bem, já resolvi aqui a questão da aprovação. Vamos resolver o mesmo problema usando o OU. Então o que é necessário para que ele seja reprovado? Então eu vou usar a função C de novo. É necessário que ele tenha a nota abaixo de 60 ou a frequência abaixo de 75. Então é necessário que, então vamos usar a função OU, essa nota aqui seja menor do que 60
né? Ou essa frequência seja menor do que a frequência de corte ali. Acabou, já fiz o meu ou, já vou travar a linha aqui porque eu sei que eu vou copiar para as células de baixo e vamos seguir aqui na função C. Então o primeiro argumento da função C é uma função ou. O que eu vou fazer se isso aqui for verdadeiro? O que acontece? O que significa isso aqui verdadeiro, né? Se isso aqui for verdadeiro, significa que ou a nota está menor do que 60 ou a frequência é menor do que 75. Significa que ele está reprovado, né? Então, se isso for verdadeiro, se essa função der verdadeiro, é reprovado. Caso contrário, aprovado. E fechou aí. Ok? Tem que dar o mesmo resultado. Eu não gosto de usar o preenchimento automático quando a gente está ensinando, né? Depois, quando vocês já aprenderem e souberem usar as funções, aí vocês usam o preenchimento automático que vai dar certo. Tá bom? Vamos puxar aqui. Muito bem. Estão compreendendo aí, né? Tá. Deixa eu puxar minha carinha aqui para baixo. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer para dizer o porquê a pessoa foi reprovada, né? No caso aqui do Apolinário, por que ele foi reprovado? Ele foi reprovado porque a nota está abaixo de 60 e a frequência também, né? Por que o Dante foi reprovado? Porque a nota está abaixo. Por que a Eufrásia foi reprovada? Porque a frequência está abaixo. Então, cada um desses aqui tem um porquê, né? Vamos lá. Primeiro, eu preciso saber se foi reprovado ou não. Eu posso olhar tanto para essa coluna quanto para essa, para a coluna G ou para a coluna H. Eu vou primeiro fazer o seguinte. Antes de verificar se foi reprovado ou não, eu vou fazer assim, ó. Se... Aliás, vou usar o ifs. Por quê? Eu quero fazer 3 testes. Eu preciso saber se as duas coisas acontecem juntos, né? A nota abaixo de 60 e a frequência abaixo de 75. Se isso não acontecer, eu vou testar se foi só a nota. Se não foi só a nota, eu vou testar se foi a frequência. É claro que se eu vi que não são os dois, né? A pessoa está reprovada, não foi as duas coisas. Também não foi a nota, obviamente é a frequência. Então eu precisaria fazer só 2 testes. Só que a função ifs não me dá a opção do senão, né? Eu preciso fazer teste, ele só me dá a resposta caso o teste dê verdadeiro. Se o teste dê falso, ele dá erro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Ifs. Primeira condição, eu quero saber se essas duas coisas acontecem. E é muito importante aqui a sequência das condições, tá? Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês prestarem atenção na tabela. É necessário que eu primeiro verifique se as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Se eu verificar, por exemplo, ó, eu quero saber se foi a nota no caso apolinário. Aí ele verifica, foi a nota? Ele vai ver que a nota é abaixo de 60. Ele vai falar, sim, foi a nota. Pronto, ele não faz os outros testes. E aí eu vou ter um erro, né? Porque ele vai dizer que a causa da reprovação foi a nota, quando na verdade foram as duas coisas. Então eu preciso testar primeiro se acontecem as duas coisas. Então, se isso aqui é menor do que 60 e isso aqui é menor do que 75. Fechou ali? Vamos travar as linhas, porque eu vou puxar para baixo. Tá, se isso aconteceu, eu vou dizer que foi nota e frequência. Muito bem. Agora eu preciso fazer outro teste, né? Eu preciso testar aqui, ó, se isso aqui é menor do que isso. Eu já sei que é, né? Porque se isso aqui deu verdadeiro, com certeza isso aqui também daria. Mas como isso aqui já deu verdadeiro, ele vai escrever foi nota e frequência, pronto, não faz mais teste nenhum, sai da função. Caso isso aqui dê falso, significa que ou ele tem nota ou ele tem frequência. Então eu vou verificar, tem nota, né? Vou verificar, a nota é menor do que 60? Se sim, eu vou dizer então que foi nota, né? Ok. Se a nota não foi menor que 60, obviamente a causa foi a frequência. Então eu não precisaria testar mais a frequência aqui. Mas a gente vai testar porque eu preciso, né? O próximo item aqui é uma condição, né? Eu não posso pôr o valor direto, então eu vou ter que pôr uma condição. A condição é, eu vou verificar aqui se a frequência é menor do que o 75. Vou travar a linha aqui já para não esquecer. E aí eu vou dizer que foi frequência. E aí acabou a nossa função. Já vai dar certo, né? Foi nota e frequência. Vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou colar aqui nesse outro que está reprovado. Foi nota. E vou colar nesse outro aqui que foi reprovado também. Foi frequência. Beleza. Agora o que acontece se eu colar em um que esteja aprovado? Vai dar erro. Como é que resolve isso? Eu vou verificar o seguinte. Deu erro por quê? Porque nenhuma dessas condições deu verdadeira. Todas deram falso.
E óbvio, né? Ele tem nota maior ou igual a 60, ele tem frequência maior ou igual a 80%. E aí, nesse caso, eu precisava dar uma opção, né? Eu vou ter que dizer, olha, a pessoa foi aprovada, ou eu posso não colocar nada, né? É isso que eu vou fazer. Eu não vou colocar nada. Então, eu vou fazer o seguinte, isso é um erro, né? Esse hashtag ND aqui é um erro. Nenhuma correspondência, né? Não encontrou o valor. Então, eu vou colocar assim, eu vou usar essa função. Se erro, ou seja, se isso aqui tudo, ó, der erro, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula, o que fazer caso dê erro? Eu vou colocar assim, ó, aspas duplas, sem nada dentro. Eu posso só escrever, né? Tá aprovado. Né? Aprovado. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero deixar sem nada. Fechei. Então, ó, esse parênteses tá fechando esse parênteses aqui. Então, fechei a função se erro. Vou dar um espacinho aqui só para vocês verem, né, o que está dentro. Então, ó, a função se erro ela tem dois argumentos. Um é o valor que eu estou testando, se está dando erro. Quem é o valor? É isso aqui tudo. E depois no ponto e vírgula, o que eu vou escrever caso dê erro, que é esse aspas duplo aqui. Muito bem, então ó lá, tem nada escrito? Por que não tem nada escrito? Porque eu escrevi o nada. Olha aqui. Vamos copiar essa fórmula então para aqui para cima e para os demais. Pronto. Vamos diminuir a nota do Cirilo aqui para 50. Olha lá, foi nota. Se eu diminuir a frequência dele para 40, foi nota e frequência. Se eu voltar a nota dele aqui para 87, foi frequência. Então vamos voltar aqui. Então tá pronta aí a nossa tabelinha. Agora a gente precisa saber quem tirou a nota máxima, quem tirou a nota mínima. Então eu vou criar aqui mais uma funçãozinha, né? Vou colocar aqui maior nota, menor nota. E vou colocar do lado quem foi, né? Então deixa eu também fazer aqui a linha de grade. Qual é a maior nota? Eu preciso olhar dentro dessas notas aqui qual é a maior. Eu vou usar a função máximo. E aí, a função máxima ela tem exatamente a mesma estrutura da função soma, da função média. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar vários valores. Eu posso colocar aqui, ó, entre esses valores aqui, ó, 100, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 101, ponto e vírgula 69, ponto e vírgula 74. Quem é o maior? 101. Beleza? Ou, no lugar de cada valor, eu posso colocar a célula. Entre essa célula, esse número 5 aqui, essa outra célula e esse intervalinho aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei aquela primeira célula, coloquei um valor constante, coloquei a terceira célula e coloquei um intervalo. Entre esses aí que eu coloquei, o maior é 98. Então eu posso colocar aqui vários argumentos, né? No caso, eu quero esse intervalo aqui, ó, inteiro, né? De E4 até E9. O maior valor é esse. Qual é o menor? Mínimo. Mesma estrutura de soma, de média e todas essas funções aí. De E4 até E9. Qual é o menor? 25. Muito bem. Agora, quem foi que tirou 98? Para saber isso, eu vou ter que usar as funções corresp e índice. Então, já fizemos aqui, ó, todas essas funções. Vamos olhar essas duas agora. O que a função corresp faz? Tá? A função corresp ela tem a seguinte estrutura. Ó. Eu preciso dar uma chave de pesquisa, preciso dizer o que ele está procurando. Ah, estou procurando o número 75. Não. Estou procurando o número 46. Muito bem. Onde? Aqui. Que tipo de pesquisa você está fazendo? Pesquisa exata. Nós vamos usar o número 0, tá? 0 significa pesquisa exata. Tá isso explicadinho aí num outro vídeo que eu já passei para vocês sobre essas funções. Aqui então ele vai me dizer qual é a linha em que está o número 46. E é na linha 4. Vamos contar? Na linha 4 desse intervalo. Não é a linha 4 da planilha. É a linha 4 do intervalo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Então tá certo. O que a função índice faz? A função índice, eu preciso dar o intervalo, né, a referência, e preciso dizer para ele uma linha e uma coluna. Então, se eu pegar, por exemplo, a referência for essas 3 colunas e essas 6 linhas aqui, e eu disser linha 4, coluna 2, ele vai me dizer que é o 46, né? Se a gente olhar, ó, 1, 2, 3, 4, linha 4, 1, 2, coluna 2, está aqui o 46, certinho lá. Muito bem, só que esses números aqui, ó, a linha e a coluna, são opcionais. Se eu não colocar a coluna, disser só a linha 4, olha o que ele põe. Ele põe todo mundo que está na linha 4, ó.
Quem está na linha 4? Vou olhar, 1, 2, 3, 4. Está todo mundo aqui, ó. Todos esses estão na linha 4. Então ele vai colocar todos os valores. Se eu olhar aqui, ó, não tem nada escrito, né? Eu não consigo nem apagar essa célula porque ela é resultado disso aqui. Tá. Agora, eu não quero olhar no intervalo que tem linhas e colunas. Eu quero olhar no intervalo que tem só a linha. Eu quero olhar nesse intervalo aqui, ó. Quem está na linha 4 desse intervalo de nomes? É o Dante. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ao invés de eu escrever 4, eu vou colocar essa função corresp. E ao invés de escrever 46, eu vou colocar a função máximo. Ou ao invés de colocar a função máximo, eu posso colocar a célula em que a função máximo colocou o resultado. Então aqui, ó, eu vou fazer assim. Índice. Então, eu quero saber o nome. Vou pegar aqui o intervalo de nomes. Beleza. Em qual linha está o nome que eu quero? Ah, a função corresp vai me dar essa linha. Quem que eu estou procurando? 98. Onde? Nessa coluna aqui. Quero achar exatamente ele. Fecha parênteses de corresp, fecha parênteses do índice. Eufrásia. Muito bem. Então a Eufrásia tirou a maior nota. Vamos descobrir agora, se eu quiser arrastar para baixo, né, eu tenho que travar essas linhas aqui, ó. Eu não vou travar essa linha do E14 porque eu realmente quero pegar o E15, né? Então na hora que eu copiar daqui para cá, vai lá, o Apolinário tirou a menor nota. Prontinho. Suponha que eu queira fazer uma busca. Eu quero saber a situação de um determinado aluno. Então eu vou colocar aqui o nome do aluno. E aqui ele vai me mostrar, ó, vamos fazer assim. Eu vou só copiar aqui, ó, a formatação. Venho no pincel ali e colo aqui, ó. Pum, ele colou a formatação para mim. Eu quero digitar o nome da pessoa aqui e eu quero que apareça o resto. Olha só como é que eu vou fazer. Eu quero escrever, por exemplo, Dante e eu quero que apareça aqui do lado todas as informações sobre o Dante. Tem como a gente fazer isso? Tem. A gente vai usar exatamente a função índice, que vocês viram ali que ele pode escrever além. Então, olha só. Vamos colocar aqui índice. Eu gosto de colocar tudo maiúsculo, embora se eu colocar minúsculo funciona também. Eu vou usar aqui a função índice. A minha referência é aqui, ó, a galera, os nomes. Qual linha? Bom, aí eu vou ter que descobrir com a função corresp. Ah, desculpe. Meu índice, não vou mostrar só o nome não. Eu quero mostrar toda a situação. Toda a situação depois do nome, né? Então é daqui para cá que eu quero mostrar, ó. Tá? Então se eu achar, por exemplo, o Dante está em qual linha? Linha 4. Quando eu colocar o número 4 aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai me dar todas as informações do Dante. Olha lá. Aqui embaixo, né? Mas eu não quero o número 4. Eu quero achar a linha em que está escrito o nome Dante. Então eu vou ali, corresp. Qual a chave de pesquisa? A chave de pesquisa é esse nome aqui, ó. Onde que eu vou procurar? Aqui. De forma exata. Muito bem. Então tá lá. Se eu quiser saber a situação da Fiusca, olha lá. Essa é a situação da Fiusca. Teria que ser aprovada, né? Então aqui eu deveria ter colocado reprovado A. Aprovado A. Não vou mudar isso agora, tá? Ok. Vamos melhorar um pouquinho aqui a nossa formatação. Aqui onde eu vou fazer a busca. Colocar uma outra corzinha. Esses são os valores que serão apresentados. Então eu vou colocar aqui em cinza. Essa aqui é a minha tabela que eu não posso modificar. Deixa eu ver. Vou colocar uma corzinha aqui também. Ops, aqui. Ficou escuro. Ê, professor enjoado. Calma aí, gente. Aí, ó. Beleza. Ah, esses aqui eu vou colocar de cinza também, porque, digamos assim, são informações automáticas, eu não posso mexer. O único lugar que eu posso mexer é esse aqui. Esse aqui, então, eu vou colocar uma cor diferente, porque é o nome que eu posso digitar, né? Então, onde é que eu posso digitar? Eu posso digitar aqui. Eu quero saber a informação sobre o Cirilo. Aí, ó. Essas são as informações sobre o Cirilo. Então, vocês acabaram de ver aqui nessa aula como usar cada uma dessas funções aqui de maneira prática, de maneira correta e que tem uma aplicação interessante aí. Beleza? Qualquer coisa, eu já vou disponibilizar essa planilha para vocês aqui. Deixa eu dar um título para ela.
E aí, dá uma estudadinha, clica na planilha, vê aqui ó, clica, vê a fórmula, tenta fazer igual, assim vocês já vão estar estudando, ok? É isso aí, galera. Valeu!